Olá, esta é a capacitação sobre as novas opções de rateio do frete a receber. O tema abordado nesta capacitação é extenso, por isso foi dividido nos seguintes vídeos: Novos critérios de rateio parte 1, onde abordamos os conceitos gerais e o critério origem-destino-viagem. Novos critérios de rateio parte 2, onde falamos sobre os critérios peso previsto versus realizado e quantidade de coletas. E o terceiro vídeo, Novos critérios de rateio, parte 3, onde são abordados os assuntos critério de percentual fixo por devedor e conceito do componente obrigatório. Hoje vamos falar sobre contexto geral, novos critérios de rateio, parte 2, onde serão abordados os critérios peso previsto versus realizado e quantidade de coletas. Contexto geral. O objetivo desta capacitação é simular o cálculo do frete a receber utilizando os novos critérios de rateio, cálculo e proporção implementados na rotina de contrato de clientes do Proteus 12117. A configuração dos critérios de rateio pode ser efetuada para coleta, entrega e transferência. Peso previsto versus realizado. Peso previsto. O conceito de peso previsto pode ser utilizado tanto no critério de cálculo do frete para rateio, quanto no critério de rateio de valores. Conceitualmente, o peso previsto será sempre o da solicitação de coleta. Para o frete de entrega ou transferência, o sistema deve identificar se o documento do cliente está vinculado a uma solicitação de coleta, e somente em caso positivo será possível obter o peso previsto. Peso previsto versus peso realizado. O conceito de peso previsto versus peso realizado pode ser utilizado tanto no critério de cálculo do frete para rateio, quanto no critério de rateio para valores. Conceitualmente, o peso previsto será sempre o da solicitação de coleta e o peso realizado sempre o do documento do cliente. Para o critério de cálculo, baseado em maior peso previsto versus realizado, o sistema identificará o maior peso previsto de todos os documentos, solicitações de coleta, identificará o maior peso realizado de todos os documentos, notas fiscais, e identificará o maior peso entre o previsto e o realizado para ser utilizado no cálculo do frete a ser rateado. Acessaremos agora o TMS para exemplificar o cálculo do peso previsto. Acessaremos agora o módulo TMS, atualizações, comercial, configuração da tabela de frete, para demonstrar que um rateio só é possível se a configuração da tabela de frete possuir no mínimo um componente configurado para ser rateado. Utilizaremos a tabela RAT1 e, ao visualizá-la, observamos que existem diversos componentes configurados para ratear sim e outros ratear não. Acessaremos agora o contrato de clientes em atualizações, comercial, contrato de clientes. Através da escolha de um cliente, configuraremos um novo serviço para uso do critério peso previsto. Através da barra de rolagem, posicione na negociação e serviços. Foi criado o serviço 38, maior peso previsto, para a simulação que faremos agora. Preenchemos o fator de cubagem, a tabela RAT1 e configuramos os critérios de rateio. Base de cálculo, ponto a ponto.
Critério de cálculo: maior peso previsto. Critério de rateio: peso previsto. Como o serviço escolhido é de coleta, rateio de coleta, os campos tipo de operação e valoriza coleta não realizada são de preenchimento obrigatórios. Maiores detalhes sobre este campo, assista ao vídeo Melhorias no Contrato de Clientes e que fala sobre a valorização da coleta. Para exemplificar o cálculo do rateio com critério de cálculo maior peso previsto, acessaremos o painel de agendamento através do menu Saque, painel de agendamento, onde já incluímos um agendamento número 8, contendo 3 itens. No agendamento 8, temos 3 solicitações de coleta, 3 itens, sendo Guarulhos, Piracicaba e Santos. Para Guarulhos, o peso previsto é de 100 quilos. Para Piracicaba, 200 quilos e para Santos, 300 quilos. Neste agendamento, utilizamos a negociação 4, onde cadastramos todos os critérios de rateio, e o serviço 38, que é configurado para o cálculo de rateio baseado no peso previsto. Ao confirmar o agendamento, foram geradas as solicitações de coleta 19, 20 e 21. Para elas, geramos a viagem de coleta. A valorização da coleta ocorre tanto no fechamento da viagem, calculando valores previstos, quanto no encerramento das viagens, e neste caso, os valores já são reais. No nosso exemplo, já efetuamos todo o processo da viagem e ela está encerrada, bastando agora conferir os valores. E para isto basta que visualizemos a viagem. Visualizando a viagem de coleta, temos os 3 documentos. Lembrando que o maior peso previsto refere-se à coleta em Santos e levar a carga até a filial São Paulo. Como o critério de cálculo é baseado no ponto a ponto e maior peso previsto, o sistema buscará a tabela de frete relativa à origem e destino do registro cujo peso previsto for o maior. No nosso exemplo, origem Santos, destino São Paulo. Acessaremos o menu comercial, tabela de frete, para verificar os valores da tabela RAT 1, origem Santos, destino São Paulo. Como exemplo, buscaremos apenas o valor do componente taxa de despacho, que é de R$ 120. Este valor deverá ser rateado conforme o critério de rateio preenchido no contrato de clientes, que é peso previsto. Voltando para o painel de agendamento, para calcular o percentual de cada solicitação de coleta, basta efetuarmos a somatória do peso de todos os documentos que constam na viagem e chegamos a um total de 600 kg. Em seguida, basta calcularmos o percentual de cada peso em relação ao total. Por exemplo, para a solicitação de coleta 19, cujo peso é 100, o percentual proporcional é de 16,67% do total. Para 200, 33,33% do total. E 300, 50% do total do peso. Agora, vamos conferir os valores dos documentos. Inicialmente, vamos efetuar uma conferência dos percentuais obtidos em relação ao componente taxa de despacho. Calculamos o percentual de cada solicitação de coleta em relação ao valor da taxa e obtivemos o valor proporcional relativo a cada região: R$ 20 para Guarulhos,
40 para Piracicaba e 60 para Santos. No exemplo mais simples, temos que para a solicitação de coleta 21, cuja região é Santos, o percentual proporcional é de 50%. Aplicando 50% sobre 120, temos o total de R$ 60. Voltando para o TMS, vamos visualizar a viagem para conferir os valores dos documentos. Na solicitação de coleta 19, cuja região é Guarulhos, visualizando o documento e em seguida o documento de transporte, podemos observar que o componente taxa de despacho, conforme preenchido na nossa planilha, é de R$ 20 e está correto o percentual conforme a proporção do peso previsto. Analisando o segundo documento, Piracicaba, também constatamos que o valor da taxa de despacho está com R$ 40 e representa 33,33% conforme a nossa conferência. E visualizando o documento Santos, constatamos que o valor da taxa de despacho é de R$ 60 e o percentual de 50%, conforme o que também verificamos na nossa conferência. É importante ressaltar que utilizamos apenas a taxa de despacho para a conferência, mas o sistema utilizou os mesmos critérios para todos os componentes configurados para serem rateados. E assim, finalizamos a conferência do frete baseado no peso previsto. Passaremos agora para o teste baseado no critério peso previsto versus peso realizado. Para simular o frete baseado no critério de peso previsto versus peso realizado, utilizaremos a tabela RAT1, que possui componentes configurados para rateio. Através do módulo TMS, comercial, configuração de tabela de frete, visualizamos a tabela RAT1 para demonstrar que existem componentes configurados para rateio sim e outros para rateio não. Em seguida, acessaremos o menu Comercial, Contrato de Cliente, para incluir um serviço que utilize o critério que desejamos simular. Para o cliente SP0005, vamos incluir um serviço utilizando os critérios de maior peso previsto versus realizado. O serviço será de entrega e é o 39. O fator de cubagem é o 300, a tabela de frete RAT1 e os critérios conforme preenchimento. Base de cálculo ponto a ponto. Critério de cálculo maior peso previsto versus realizado. Critério de rateio, peso previsto versus peso realizado. Para simular o cálculo do frete, utilizaremos no menu Saque, painel de agendamento e acessaremos o agendamento 0008, onde já simulamos o cálculo do peso previsto. No agendamento 8, temos 3 itens de agendamento que geraram 3 solicitações de coleta, que por sua vez foram colocadas na viagem de coleta. Utilizamos este agendamento para efetuar a conferência do cálculo do critério de peso previsto. Visualizando a viagem, observamos que temos 3 solicitações de coleta, 19, 20 e 21, e
para elas o peso previsto de 100, 200 e 300 quilos. Observe Guarulhos 100, Piracicaba 200 e Santos 300. Em relação ao peso previsto, o maior peso previsto é o de Santos. Para que seja possível efetuar uma comparação entre o peso previsto e o realizado, é necessário que sejam digitadas notas fiscais para as solicitações de coleta. Utilizando as funcionalidades do painel, digitamos notas fiscais para cada uma das solicitações de coleta. Observamos que a solicitação de coleta 19 foi vinculada ao documento do cliente, nota fiscal 124.1, e o peso real desta nota fiscal é de 500 quilos. Para a solicitação de coleta 20, cujo documento de cliente é o 124.2, o peso real é 200. E para a solicitação de coleta 21, cuja nota é 124.3, o peso real é de 300 kg. Ao calcular o frete destas notas, o sistema poderá efetuar a análise comparativa entre o peso real das notas e o peso previsto das solicitações de coleta. Conforme o critério de cálculo incluído nas notas fiscais, o cálculo será feito pelo critério de maior peso previsto versus realizado. Para facilitar a conferência, fizemos os cálculos das proporções. Exemplificando, peso previsto das solicitações de coleta: 100, 200, 300, totalizando 600 kg de peso previsto. Baseado nestas informações, calculamos o proporcional ao peso previsto. Na digitação das notas fiscais, vinculamos à solicitação 19 um peso real de 500, a solicitação 20 o peso real de 200 e a solicitação 21 o peso real de 300. Nesse cenário de peso real, totalizamos 1000 quilos. E assim foi feito o cálculo proporcional do peso em relação à nova medida. 500 quilos representam 50% de 1000, 200 quilos representam 20% de 1000 e 300 quilos representam 30% de 1000. Diante das informações de peso previsto e real, observamos que o maior peso é o peso real, e ele está vinculado à nota fiscal, que por sua vez está vinculada à solicitação de coleta 19. Vamos visualizar a nota fiscal 124.1 para identificar a região origem e destino de cálculo. Origem Guarulhos, destino São Paulo. Através da rotina tabela de frete, buscaremos os valores da tabela RAT1, origem Guarulhos, destino São Paulo. Para efeito de conferência, utilizaremos o componente taxa-despacho, cujo valor é de R$ 20. Agora vamos verificar o proporcional deste componente em relação à proporção de cada um dos pesos. Como o maior peso foi o real, utilizaremos a proporção de peso do real. Considerando o componente taxa-despacho valorizado em R$ 20, temos 50% de 20, R$ 10, 20% de 20, R$ 4, 30% de 20, R$ 6. Agora, efetuaremos a conferência de cada um dos documentos de transporte gerado. Visualizando
a primeira nota fiscal, 124.1. Obtemos os dados do documento de transporte gerado e constatamos que o valor da taxa de despacho está correto, ou seja, 50% de 20, R$10. Visualizando o documento de cliente 124.2 vinculado à solicitação de coleta 20, temos o documento de transporte com um valor de taxa despacho de R$4, ou seja, 20% de 20, R$4, também correto. E por último, visualizando a nota fiscal 124.3 da solicitação de coleta 21, temos o documento de transporte com uma taxa de despacho de R$6, ou seja, 30% de R$20 deu R$6. Portanto, este conhecimento também foi gerado corretamente. Observe que nós temos diversos componentes rateados e outros não. Os que são rateados mantêm o mesmo percentual. Desta forma, finalizamos a apresentação do critério de conferência de peso previsto versus realizado. Falaremos agora sobre um novo critério chamado quantidade de coletas. O conceito de quantidade de coletas só pode ser utilizado no critério de rateio dos valores. Para que seja possível utilizar esse critério, é necessário que o campo valoriza coleta não realizada esteja preenchido com não. Este critério só poderá ser selecionado se o serviço de negociação do contrato for de coleta, e serão considerados para o rateio as solicitações de coleta que efetivamente foram efetuadas, ou seja, aquelas que receberam ocorrência do tipo encerra processo. Exemplo: numa viagem de coleta, onde a valorização da coleta será por rateio e o critério de rateio será por quantidade de coletas, o sistema deve considerar a quantidade de coletas realmente realizadas, ou seja, aquelas que receberam uma ocorrência do tipo encerra o processo, e dividir o valor do frete igualmente entre elas. Apresentaremos agora uma simulação deste novo critério quantidade de coletas. Para simular o frete utilizando o critério quantidade de coletas, utilizaremos a tabela de frete RAT1. Através do módulo TMS Atualizações Comercial Configuração de Tabela de Frete, observamos que esta tabela possui componentes configurados para rateio, assim como também outros componentes que não são configurados para rateio. Em seguida, acessaremos o contrato do cliente para incluir um serviço que utilize o critério de quantidade de coletas. Acessaremos o contrato do cliente SP0005. Através da barra de rolagem, posicionaremos na negociação e serviços da negociação. Incluímos o serviço 40, que está configurado para coleta, quantidade de coletas, com um fator de cubagem 300, uma tabela de frete RAT01. Nos critérios de rateio, preenchemos base de cálculo para rateio, ponto a ponto. Critério de cálculo para rateio, maior peso previsto. Critério de rateio, quantidade de coletas. Como este serviço é de coleta, os campos tipo de operação e valoriza coleta não realizada são de preenchimento obrigatórios. Especificamente para o critério quantidade de coletas, o campo valoriza coleta não realizada deve ser preenchido obrigatoriamente com não.
Para efetuarmos a simulação de cálculo, utilizaremos o painel de agendamento que fica no menu Saque, Painel de Agendamento. No agendamento 9, incluímos 3 itens de agendamento. Visualizando este agendamento, observamos que temos um serviço de negociação configurado para rateio por quantidade de coletas. Ao confirmar o agendamento, foram geradas as solicitações de coleta 22, 23 e 24 e para elas a viagem de coleta. A viagem de coleta foi fechada e foram apontadas as operações de saída e chegada da viagem. Em relação às ocorrências, foram apontadas ocorrências de encerra processo para as solicitações de coleta 22 e 23 e retorna documento para a solicitação de coleta 24. Ao encerrar a viagem, o sistema efetuou o cálculo do frete dos documentos. Para conferir os valores, precisamos identificar qual foi a região origem e destino utilizada pelo sistema para efetuar o cálculo do frete. Considerando o critério de cálculo maior peso previsto, vamos visualizar a viagem para identificar o maior peso previsto. Nesta viagem, o maior peso previsto foi o de origem Santos, destino São Paulo. Portanto, vamos acessar o menu comercial, tabela de frete, tabela RAT1, origem Santos, destino São Paulo e obter o valor do componente taxa de despacho. Nesta origem e destino, temos o valor de R$ 120. Agora, visualizaremos cada um dos documentos contidos na viagem de coleta para conferir o valor do frete. Solicitação de coleta 22. Outras ações, documento. Neste caso, o valor da taxa de despacho era de R$ 120. Como a viagem possuía 3 documentos e apenas 2 foram realizados, as solicitações de coleta 22 e 23, temos que ratear o valor de 120 por 2 documentos, ou seja, cada um deles ficará com 50%. 50% de 120, 60. Visualizando o segundo documento, que recebeu ocorrência do tipo encerra processo, constatamos que o valor também está correto, 50% de 120, R$ 60. Já o último documento, 24, que recebeu uma ocorrência do tipo retorna documento, não teve seus valores gerados, pois no contrato de clientes constava a informação valoriza coleta não realizada, não. Valores zerados. E assim, finalizamos a simulação do cálculo pelo critério de quantidade de coletas. Nesta capacitação, falamos sobre os novos critérios de rateio, parte 2. Critério peso previsto, critério peso previsto versus realizado, critério quantidade de coletas. Obrigada!